colocar aqui de tela e colocar a nossa classificação geral, né? Assim que terminou a nossa fase de grupos, a fase de pontos do CBLOL, né? Com esses 6 primeiros qualificados para o playoffs, que é a Vivo Cage, a PEN, a Red, a Loud, Fúria e Fluxo, né? Aí, na frente dos resultados da Fúria, do Fluxo e da Kabum, tem um asterisco, por quê? Ambas terminaram empatados com o resultado de 9 vitórias e 10 derrotas. Então, eles precisaram ir para o desempate, né? Só falando um pouco aqui em cima, ou melhor, você quer explicar um pouco, Alberto, de como que foi o critério de desempate da Fúria, Fluxo e Kabum? Então, os 3 terminaram empatados, né? E quando tem um empate maior que 2 equipes, no caso aí foram 3 equipes que terminaram empatadas, ele vai para um tal de PDR, que é como se fosse, quando você ganha de uma equipe que está melhor classificada, você ganha mais pontos. Quando você ganha de uma equipe que está com uma classificação lá embaixo, você ganha menos pontos. Inclusive, nossa Liberty terminou com incríveis PDR de 2.5. E aí, esse foi o critério de desempate e ontem tiveram os jogos de desempate. Primeiro foi para definir quem estaria eliminado e depois para definir a posição, quem entraria em quinto e quem entraria em sexto colocado. Tá aí na tela, né? Eu tô sem a tela, deixa eu mudar aqui de... Pronto. Isso, Colocou aí coloquei na tela a soma enquanto dos você... PDRs, né? Isso, a soma dos PDRs. E aqui atrás, para o pessoal de casa, muita gente foi pega de surpresa, né? Achava que foi um regulamento que foi inventado assim às pressas, mas não. Tá desde o regulamento inicial do campeonato, né? Esse regulamento é do ano todo, valia Isso. também para o Sim. primeiro split, né? Foi o regulamento desse ano, que foi, inclusive, corroborado por todas as equipes. E tirando aquela questão do tempo de vitória como o primeiro critério de desempate, né? Ele entraria, talvez, numa última ou penúltima opção. Exatamente. Mas foi, para mim, eu não sei a opinião de vocês, para mim é a forma mais justa, né, de desempate. Triplo, quádruplo, sexto, então. Favorece a equipe que vence os melhores. Para mim é bem simples essa regra aí. E eu acredito que é a forma mais justa também de classificação. Eu também concordo. Vocês concordam, gente? Eu concordo. Eu acho justo. Então, Concordo, mas foi surpreendente. Ainda assim, não deixou de ser surpreendente. Exato, eu acho que, tipo assim, a gente já imaginava que ia acontecer, né, esse processo de desempate com o PDR, né, a gente ficou estudando muito, né, não só no nosso grupo do Se Liga do Nexo, o grupo XY de torcedores da ITZ que eu estive presente, algum outro grupo de torcedores também, a gente ficou discutindo, a gente achava que ia ser ITZ, Fúria e Fluxo, né, se tivesse. Mas Lunáticos. mas a gente não imaginava que ia ter um mundo onde a Loz ia perder para Kabum. Que a gente vai citar ainda esse assunto na live de hoje. Né? Então, foi uma surpresa ter esse PDR, mas por causa da Kabum estar no meio. Entendeu? E com isso, o time do Fluxo, que era o time que vinha perdido várias seguidas, acabou que venceu a Loud e se beneficiou, porque lá no início do campeonato eles tiveram uma grande sequência de vitórias em cima dos principais times do campeonato, né? Ganhou em cima do time da PEN, né? Ganhou em cima do time da Red, né? Então fez com que esses resultados, né, essas vitórias, colocasse eles uma pontuação muito boa nesse quesito de PDR, né? Então, aqui, né, enquanto o Alberto falava, eu coloquei. E, Antônio, Sim. só para você ver também como você premia as equipes que entram para jogar mesmo, se arriscar, tipo, enfrentar o top 1 sem medo, sem ter aquele jogo já perdido, né? Enfrentar de igual para igual. E aí você consegue a vitória e consegue somar mais pontos.
Exatamente. E também, como você disse, né, a Liberty ficou 2,5, né, porque a Liberty ganhou somente do duas vezes o último colocado e da NTZ que tá lá na antepenúltima colocação. Então, tipo, Ganhou de ninguém, na verdade, né? corno. Obrigado por chamar a NTZ de ninguém, mas enfim. Magoou, tá? Magoou. Pegou no coração. Levou pro coração. É. E pior que é aquilo, né? Se a NTZ tivesse ganhado na Liberty, nada disso teria acontecido. Mas também mereceu a NTZ ter ficado de fora, né? Mas voltando aqui para a tabela, né? Agora que a gente já explicou para o pessoal de casa que estava um pouco na dúvida se foi justo, se não foi justo a Fluxo ter pego, né? E que explicando que já estava previsto no regulamento, esse daqui é o resultado final, né? A Fluxo passou. A Fúria passou também no processo de desempate. A Fúria venceu o time do Fluxo, que a gente vai explicar também um pouco mais para frente. E foi assim que se ficou formado o Playoffs, né? Eu quero primeiro saber de vocês se tem algum time aqui que foi uma surpresa estar presente no Playoffs, né? Muitos eu acho que vão falar entre Fúria e Fluxo, principalmente por essa questão da Kabum ter perdido pela Loss, que ninguém imaginava que ia ter esse resultado, né? Mas eu quero saber, além da surpresa, qual desses times vocês apostam que vai vir mais forte no playoffs? Começando pela nossa convidada de hoje, Lua. Eu acho que, assim, não tem como a gente falar que não foi uma surpresa o Fluxo, porque, tipo assim, apesar da Fúria também ser aí uma surpresinha, os caras estavam numa crescente absurda, né? Assim, acho que todo mundo concorda, né? A Fúria, ela começou, assim, passinhos de tartaruga, mas ela chegou onde ela precisava chegar. E os caras estavam fazendo um jogo muito bom. Mas o Fluxo, assim, no começo do campeonato, juro por Deus, aquele 6-0, eu falei, caraca, final vai ser Loud Fluxo. Aí a Loud começou a jogar diferente, aí o Fluxo começou a perder. Então, tipo assim, pra mim, o Fluxo foi uma grande surpresa. Assim, com uma pessoa que torce, assim, simpatiza com o Fluxo, eu fiquei muito surpresa, eu fiquei muito feliz, acho que os meninos merecem, né, essa chance, mas, cara, foi uma surpresa. Eu acho que, assim, ninguém tava preparado, acho que a gente tava meio preparado pro desempate e tal, nas mínimas chances do desempate, mas quando falaram o Fluxo já está classificado, veio aquela interrogação na minha cabeça, ué, assim fácil? Então acho que pra mim a maior surpresa foi o Fluxo. Pô, e quem desses times que você aposta que vai vir mais forte no playoffs? Cara, eu acho difícil, porque assim, a Loud, apesar de ela estar tendo um período ruim, né, como, assim, não vou dizer como time, né, mas estão tendo um período ruim, né, como no desempenho no geral, só que a gente sabe que a Loud tem peças absurdas, né, acho que não tem uma pessoa que você pode olhar na Loud e falar, pô, esse cara aqui afundou, não, esse cara aqui tá jogando mal. Todo mundo de lá tem potencial, então assim, a gente sabe que a Loud dos playoffs ela é diferente da Loud da fase regular, então eu acho que a Loud vai vir um pouco mais forte. E a Red também, porque a Red veio também numa crescente, eles estavam perdendo tudo. E aí foi só eles assistirem, foi Haikyuu, o anime que a galera falou, e agora ninguém para eles. Se tem Haikyuu, eu acho que eles vão vir fortes, tá? Acho que é uma grande aposta nesses dois times. Vejo eles crescendo bastante nesses playoffs, mas vamos ver. Eu quero surpresas. Já tivemos muitas surpresas, mas eu quero mais. Eu gostei dessa sensação. Eu quero saber também agora a opinião do Bomba, né? O Bomba, na live da semana passada, deixando claro aqui, a gente não tem nenhum, como que eu vou dizer, explicar? A gente convidou torcedores da Kabum. O Bomba até apresentou o programa, a gente colocou aqui até o pessoal falando assim, ó, se a Kabum for campeã, vocês vêm no nosso programa especial. A gente contou que a Kabum ia para o playoffs. A gente ficou quase o programa todo, né, já falando que a Kabum ia para playoffs, né, brincando um pouco com a questão da Loud, que estava ainda com perigo.
mas ninguém pensava dessa possibilidade da Kabum ter ficado de fora do playoffs. E eu quero saber do Bomba, né, se essa foi a maior surpresa dele e também emendar também nessa questão de que, para ele, quem é o time que hoje vem mais forte para o playoffs? Cara, eu acho que a Kabum foi uma surpresa, sim, eles não terem passado para os playoffs, porque eles estavam vindo bem, né? Eles estavam embalados. E considerando as partidas que eles tinham para enfrentar, não eram os adversários mais difíceis, né? Dado a situação que a gente estava. Eu estava confiante. A gente trouxe a galera lá da Kabum, não porque, não por causa disso, mas a gente imaginava assim que eu imaginava pelo menos que contra a Fúria talvez a Kabum conseguisse desempenhar bem, porque a Fúria, por mais que esteja crescendo bastante, ela ainda estava meio 880, tinha jogo que ela ia muito bem, tinha jogo que ela dava uma vacilada legal, né? O ZZK não tá conseguindo se mostrar tanto. E contra a Red, eu acho que a Red ia ser o pau a pau. De fato, o Red ia ser aquele jogo que a gente não sabia como é que ia terminar, mas que podia ser para qualquer um dos dois lados. Então, de fato, quando eu vi a Kabum perdendo os dois jogos e indo pro desempate triplo e perdendo para Fúria, né? Eu fiquei um pouco em choque. Acho que mérito bastante dos outros times, mas foi um pouco, não assustador, mas assim, foi um sentimento esquisito ver aquela Kabum. Decepcionante, né? É decepcionante. E eu acho que o que mais me surpreendeu na situação toda não foi nem isso, né? Porque o meio da tabela, isso é algo que todo mundo está dizendo desde sempre, né? Pelo menos aqui na live a gente sempre diz bastante, que o meio da tabela esse ano veio muito forte. Não necessariamente todos os times são bons, mas a briga estava muito forte, estava muito acirrada. Qualquer time poderia ter pego a última vaga, né? E não ficou para Kabum. Mas o que mais me surpreendeu não foi isso, foi essa questão dos PDRs mesmo, né? Que por mais que o regulamento esteja já desde o começo do ano, não foi o caso, não teve split passado nenhuma situação que precisou usar, né? Mas estava lá para usar, só que o fã médio, a pessoa assim comum, ela não lê o regulamento de cabo a rabo, né? Então termina que essa situação do PDR você pega todo mundo desprevenido, né? Não é um assunto comentado pelos streamers, pela galera que acompanha. Então, quando eu vi o desempate e a Kabum não era a prioritária, era a Fluxo, né? A Fluxo esperou o jogo Fúria e Kabum. Eu fiquei um pouco assim, o quê? Até me lembrar da regra, porque a gente já tinha comentado antes, né, no grupo, até eu me lembrar do porquê que a Kabum estava sendo jogada para a parte de baixo, foi um pouquinho, levou um pouquinho no meu raciocínio. E sobre os playoffs agora, quem vem forte é bastante o esperado já. A Cade, eu acredito que essa, essa etapa, essa parte final do split tem sido muito favorável para eles conseguiram aplicar cada vez mais o estilo de jogo deles. E o Coach Seal é um cara que eu respeito muito e que eu acho que o estilo de jogo que ele tá trazendo hoje é um estilo de jogo que pode ser muito favorável assim para MD5, para MD3. Então, eu acredito que todos esses fatores, o fato do time estar muito embalado, o Smile e o Pro Delta estarem sendo uma dupla muito ativa no bot e tal, eu acho que tudo isso faz eles serem um grande favorito no momento. Mas a gente não pode descartar a PEN, que vem em segundo lugar, e nenhum dos outros times, né? A Red está vindo com força máxima. O Fluxo, que, como falaram aqui um pouco antes, veio nesse vai, não vai, né? Eu acho que quando saiu a escalação, eu não dei nada pro Fluxo. Daí, quando começaram a ganhar, meu Deus, Fluxo na final, 6-0 já em 3 semanas. Daí depois acabou, é uma mentira, Fluxo, 10º lugar. Então, eles são um time que a gente não tem como prever o que acontece. Todo mundo tá muito forte, né? Eu acredito que é esse o resumo da trama. Mas o meu favorito atualmente é aquele. Não era de se esperar um outro favorito vindo de você, né? Bomba, que é um dos maiores defensores do time da Cage, né? Toda semana a gente está aí comentando sobre a Cage e principalmente para o Smile. Agora a gente não tem como não falar do Smile, né? O Smile realmente está sendo um dos melhores jogadores aí do campeonato, se não, na minha humilde opinião, o melhor junto com o Pro Delta. Mas antes de a gente falar desse assunto, eu quero saber da Helena de Troia, a opinião dela,
né? Sobre o time que ela tem assim a sua surpresa de estar no playoffs ou fora dele, e também saber qual time que, na opinião dela, vai vir mais forte para o playoffs. Ah, Antônio, pra mim, do terceiro lugar pra baixo, aí tudo é uma surpresa, nada era o que eu tava esperando direito aí. Sinceramente, a Red ter passado a Loud é algo que eu fiquei realmente muito surpresa. A Fluxo ter conseguido se classificar é total mérito da incompetência da Kabum. Porque, sinceramente, eu tenho um certo preceito que é assim, se você tem uma line milionária, você tem uma obrigação. São muitos tropeços para um time, para um time que tem muito investimento, que tem um técnico muito bom, que tem jogadores que individualmente são excelentes. Como que você chega acho que é o segundo, acho que já vem do terceiro split seguido com um resultado ruim, mas é que agora, né, a gente conta com essa line incrível com os céus. Mas ainda assim, realmente me surpreende a Kabum ter conseguido perder para Los Grandes. Esse jogo em si foi o ápice do final de semana, né? Ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Mas acho que sobre a parte do PDR e o critério de vitórias, me incomoda um pouco o Fluxo ter passado, porque a segunda metade do split do Fluxo foi muito ruim. Então, claro que você está premiando vitórias que você teve no começo do campeonato contra times que acabaram, né, estando melhores agora no final, mas, por exemplo, você ganhar da Red Canids no começo do split, você ganhar da Red Canids agora, são situações completamente diferentes. Então, eu acho ainda que o segundo split, ele talvez tenha, a segunda metade do split, na verdade, tinha que ter um pouquinho mais de peso nessas situações. Eu não sei se a Fluxo, por exemplo, viria tão competitiva quanto a Kabum deveria ter vindo, mas, como eu disse, não é mérito da Fluxo e sim demérito da Kabum isso ter acontecido. E, pra mim, quem vem muito forte, claro, a VK vem muito forte, mas, né, deu o azar de ficar em primeiro, pode ser que azede pra eles, mas eu acho que a PEN é o equilíbrio entre um elenco muito bom, uma disciplina grande que vem apresentando nesse split, e experiência. No final das contas, nos playoffs, a experiência. A experiência é uma questão que a gente também tem que deixar bem pontuado nesse playoffs. Tem muitos dos times que estão aqui presentes não é. No caso, por exemplo, a Fluxo é um time que é montado somente nesse split, né? No split passado era um outro time, né? Mas a Fúria também, né? Mas a Loud, que já vem aí vindo como campeã, mantendo sua line. Tem a Red, que vem mantendo, fazendo uma pequena troca, né? Pequena troca não, a bot dele completa, vamos dizer assim. Mas times como a PEN, né? A Cade e a Loud, para mim, também é um dos favoritos nessa questão de ter uma line mais com experiência e jogando mais de um split. Então, na minha opinião, esses três times também são os que estão mais fortes, porque já sabe como vai funcionar daqui para frente. E eu quero saber a opinião do Alberto. Alberto, quero saber de você qual foi essa surpresa, né, por estar aí no algum time que veio surpreendentemente para o playoffs, e também a sua opinião de qual time vem mais forte para o playoffs. Para mim a surpresa maior aí foi a Kabum, tá desclassificada, né? Perdeu para a Luz da forma que foi, e também no desempate não deu as caras. Então, com o investimento que o time fez, fica uma decepção muito grande e a Kabum tá fora do top 6. E uma surpresa não, um time que eu espero muito é a Vivo Cade, apesar que tá com a maldição do top 1 aí, mas se o Coach Seal conseguir ajustar alguns pequenos erros que ele cometeu nos drafts do primeiro split, daquela MD5 contra a PEN e tudo, eu acredito que o time vai estar muito forte e é o que tem mais chance de a gente encontrar lá em BH.
Então, a VivoCade, se ele conseguir realizar esses pequenos ajustes para MD5, MD3, enfim, vai estar muito forte. A gente sabe que em MD1 ele consegue estudar os adversários da semana, preparar bem o time. E agora vamos ver aí como é que vai ser. A VivoCade só vai jogar dia 11 de agosto. Então tem muitos dias aí para frente. E eu espero muito encontrar a VivoCade lá em BH.